Olá, meu nome é Gabriela Priol. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme e livro enquanto bebe vinho. Mas hoje não vai ser sobre uma série, nem sobre um livro e nem sobre um filme, porque na verdade vai ser a paixão nacional. Não é o futebol, não, são as novelas. Se tem uma coisa que nos define, são novelas. As da Globo, né? Porque as das outras, ultimamente, é chacota. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o retorno de Laços de Família, esse grande clássico aí da televisão brasileira, que é muito importante para a televisão brasileira. Mas esse vídeo, na verdade, é um recorte rápido aqui de duas coisas. A primeira são as impressões que eu tive quando eu revi essa novela e algumas curiosidades da novela aqui, caso você não saiba. Essas impressões aconteceram comigo, não foi nem agora, não. Foi quando eu revi a novela em 2016, quando ela passou no Viva. Porque assim, eu assisti essa novela inteira lá nos anos 2000, né? No alto dos meus 12 anos, né? E lá no alto dos meus 12 aninhos, eu chorei junto com essa novela, chorei junto com o Brasil. Me envolvi ali com o drama da Camila, dos outros personagens, eu gostei muito. Mas em 2016, o Viva reprisou e eu revi. E nesse rever eu notei várias coisas assim interessantes. E nessa época eu fiz um post no Facebook listando algumas coisas que eu tinha reparado ali nos primeiros capítulos. E aqui eu também vou listar pra vocês, além das curiosidades da novela. Porque essa novela, além de ter parado o Brasil, ela também repercutiu assim várias situações muito importantes, vários pontos muito importantes que continuam muito relevantes até hoje. Que basicamente é o poder da Globo aí nos produtos culturais dela, que é levar aí uma discussão pra sala de estar ali, né, pra família, enfim. Então nesse vídeo a gente vai relembrar o poder dessa novela e também algumas percepções que eu notei em 2016 que hoje em dia são um pouco estranhas assim, pelo menos pra mim. Isso significa que a gente evoluiu um pouquinho, né? Só um pouquinho, porque não muito também não. Se é a primeira vez que você tá aqui nesse canal, a gente fala sobre um monte de coisa, né, principalmente filme, série e livro, então por favor assine esse canal pra você não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo novo. A primeira coisa que eu notei já no primeiro capítulo é que a Helena, né, a Vera Fischer, ela bate o carro dela no carro do Edu, né, que é o Reinaldo Giannichini. E aí naquela briga do trânsito lá, ele tá muito nervoso, né, porque ela bateu no carrão dele e ele fala assim: sabe quanto que eu paguei nesse carro, minha senhora? 100 mil reais à vista. Quer dizer, isso nos anos 2000, né, o personagem que era um dos protagonistas, né. Aí eu já fiquei pensando assim, como lidar com um boy lixo desse? Só poderia ser uma tragédia, né, de cara. Como mais tarde, né, estávamos certos, ele se provou um grande boy lixo. Mas o que eu acho interessante aqui é que eu não acho que o Manuel Carlos tenha colocado esse diálogo assim de 100 mil reais paguei à vista, que ele achava um absurdo. Eu acho que ele achava ali o cotidiano de uma pessoa rica. Porque numa cena também no próximo capítulo ele comenta com um amigo lá que a vida de médico recém-formado no Rio de Janeiro tava muito difícil. Era complicado, ele não tava ganhando bem não. Quer dizer, ele tinha um carro que ele pagou 100 mil reais à vista, mais um monte de carro na garagem lá na mansão que ele morava com a tia rica, mas tava difícil a vida no Rio de Janeiro. Quer dizer, essa é a noção, né, o ponto de vista do Manuel Carlos, o que é uma dificuldade. Também no primeiro capítulo tem uma cena muito interessante da Capitu no elevador, assim, na hora do almoço, voltando lá no prédio onde ela morava, e aí ela abre a porta do elevador e tá a Helena com a amiga dela lá, a Ivete. Aí é uma cena muito sutil, né, porque a Capitu tá com um vestidinho curto, assim, de noite, toda acabada, ela fala: tô voltando da balada. E aí as personagens se olham assim e falam: acho que ela cobra por sexo. Vamos à praia. Falando em Ivete, né, amiga da Vera Fischer, é impressionante como ela humilhava o marido dela, que tinha problemas ali de disfunção erétil, né? Ele tinha problemas de ereção. E ela humilhava ele em todos os capítulos possíveis. O respeito ali pela pessoa não existia. Ela não perdia uma oportunidade de tirar sarro dele falando assim: essa pipa do vovô aí não sobe mais não. Tudo isso enquanto eu tocava um sambinha ali, né? Que se é pra sambar, entra na roda. Logo mais tem um almoço eterno lá na casa do Tony Ramos, né? Que era dono lá da livraria. E a família toda tá discutindo como um aparelhinho tão pequeno, né, e moderno, feito um celular, estava tornando todo mundo tão dependente dele. E assim, na opinião deles, apenas os médicos deveriam ter um celular, e não o povo, não. E eles também discutem que o trânsito no Leblon estava muito caótico. Mas ainda bem que pelo menos fizeram uma lei ali que você não podia dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Mas parece que isso não estava dando certo lá no Rio de Janeiro, não. Também nesses primeiros capítulos tem uma cena da Zilda, né, empregada da Helena, que obviamente é negra, né, porque Manuel Carlos. Ela liga pra Helena muito afobada, assim, querendo saber qual é o número do mercadinho que ela precisava fazer umas compras. Aí a Helena briga com ela, assim, brava mesmo, achando um absurdo que a Zilda não tinha ainda marcado o número do mercadinho, que ela já tinha dado pra ela 1000 vezes. Quer dizer, Zilda é quase como se fosse da família. São problemas, são questões.
Tem uma cena também, um drama muito real da Camila chata, insuportável, ligando pra mãe de Londres, né, que a coitada tá em Londres, choramingando lá porque ela tá com saudade da mãe, que ela queria estar ali no Brasil. E aí a mãe também tá triste, fala assim, ai minha filha, mas não é agora não que você não pode tudo ao mesmo tempo não. Mas não fica triste não, que daqui a pouco eu vou passar uma semana aí com você. E aí as duas começam a chorar, quer dizer, são dramas reais do povo brasileiro. Tem também uma cena do Edu, logo nos primeiros capítulos, indo na casa da Helena, assim, uma cena bem sutil dele pegando o porta-retrato e olhando pra Camila, tipo assim, talvez eu vá trocar a mãe pela filha. Interessante essa menina aqui. Eles gravavam a novela com muito plano e contraplano, né? Aí ficava muito esquisito, que parecia uma peça de escola, né? O personagem falava aqui, depois ia pra lá, depois vinha pra cá. Na formatura do Edu, né, porque ele tá se formando lá em medicina, os garçons, né, numa festa ali temática, eles usam máscara. Quer dizer, Manuel Carlos previu. E aí também na formatura do Edu, na festa ali, tá tocando uma música tipo anos 60, assim como se fosse uma novela do Valser Carrasco de época. Todos os personagens estão se divertindo muito com aquela música. Quer dizer, é a ideia de diversão do Manuel Carlos. É uma orquestra, uma coisa muito fina. Não tem esse negócio de funk, não. É Rio de Janeiro, é o barquinho passando ali na coisinha. Aí tem uma cena também do Reinaldo Gianecchini, né? O Edu, assim, saindo no seu auge da beleza. Ele tá pelado só de toalha. E aí chega a tia dele, né? A Marieta Severo. E aí ela tira a toalha dele e começa a secar o cabelo do sobrinho. E ele fica andando lá no quarto com o Gianecchini dele balançando. E isso não chocava a família brasileira, não. Mas essas são as minhas observações pessoais que eu percebi assistindo essa novela, que eu tava achando muito esquisito, assim, tudo isso. E na época a gente achava tudo normal. Porém, o Laços de Família teve momentos muito marcantes aí, que deram muita polêmica, que a gente vai relembrar agora. Primeiro que a novela passou no final dos anos 2000, assim, hoje parece muito moderno, né? Mas na época as coisas não eram tão modernas assim. Então, a Igreja Católica, ele ficou muito chocado com as coisas que a novela tava abordando, principalmente o caso ali do cara que troca, né, a mãe pela filha. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil proibiu que a Globo filmasse em qualquer igreja ali da região. Eles não podiam gravar o casamento do Edu e da Camila. Não proibiram, não queriam. Aí, nessa mesma vibe, a Justiça também achou que essa novela era muito pesada e proibiu a Globo de passar ela antes das 8. Então, ela começou a ser exibida depois das 9. Por determinação da Justiça, os atores menores, né, eles foram afastados da novela, porque eles falaram que a novela tinha muita conotação sexual, tinha muita violência excessiva e que as crianças trabalhavam demais. A personagem da Capitu, vivida pela Giovanna Antonelli, que fazia uma garota de programa, foi inspirada numa reportagem de jornal que o Manuel Carlos leu sobre garotas de programa no Rio de Janeiro e São Paulo, que se prostituíam principalmente para pagar a faculdade. E aí ele entrevistou dezenas de garotas de programa para construir a Capitu, e esse personagem da Capitu também foi muito polêmico, porque as pessoas começaram a julgar ela, né, falando que ela só fazia isso para ter uma vida de luxo. Quando você vendo hoje, né, você percebe que ela tinha que sustentar os pais, a mãe dela que era bem exploradora, e depois eles botaram um ex-namorado lá que descobriu o que ela fazia, ele começou a chantagear, enfim, é uma história bem pesada. A ideia principal da novela também veio de uma reportagem que o Manuel Carlos leu num jornal, sobre uma mãe que engravida de novo, depois de muitos anos, para ajudar a filha que tá com leucemia. Ele tentou fazer um filme antes, porque ele gostou bastante da história, esse filme nunca saiu do papel, ele nunca conseguiu vender essa ideia aí pra uma produtora, até que ele se encheu e nos anos 90 mesmo ele fez uma sinopse, apresentou pra Globo, eles aceitaram e foi o sucesso que foi. Foi tanto sucesso que essa novela foi vendida pra mais de 65 países, ela bateu recorde de audiência, a média eu acho que foi tipo 46 pontos e o último capítulo teve 68. Ou seja, arrasar. Aí a gente teve toda a questão da Camila e da doença grave, né, da leucemia, que fez aumentar absurdamente o número de cadastros para doação de medula óssea. E aí que a gente não pode reduzir o papel da novela, a importância da novela para um mero entretenimento, né? Porque num país ainda que muitas pessoas são praticamente criadas e educadas pela TV, essa novela, principalmente, fez algo que foi capaz de salvar a vida de muita gente, né? Pelo menos ali naquele período. Outra coisa bacana também é que o personagem do Tony Ramos, que era dono de uma livraria, vivia citando lá, falando o nome de umas obras e tal. Essas obras que ele citava fizeram as vendas delas aumentarem tipo 30% nas livrarias. Então era assim, educava, né? O Manuel Carlos educava e o povo brasileiro. A internet também estava explodindo aí no Brasil nessa época, estava começando a se popularizar. Não se popularizar, né? Mas ela estava começando a ser maior. E aí o sucesso da novela foi tão grande que criaram um site chamado Eu Odeio a Camila. E aí nesse site eles ficavam listando todos os itens ali, os motivos pra você odiar a Camila. E esse site fez um grande sucesso. É o meu tipo de site. Então é isso, eu gosto muito dessa novela. Eu acho que eles discutiram coisas muito importantes. Isso é recorrente nas novelas do Manuel
Carlos, a novela seguinte dele, Mulheres Apaixonadas, também acho que traz temas até maiores do que Laços de Família. E são temas que ainda fazem sentido, então quer dizer, num país que evolui socialmente de maneira tão lenta, uma novela de 20 anos ainda ressoa aqui forte. É um retrato aí do nosso país, né? Porque a novela também é um registro histórico. Então é isso, se você assistiu Laços de Família, gosta, lembra de alguma coisa que te marcou, comenta aqui embaixo, vamos conversar. Se você ainda não assistiu, é a chance de assistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!